Boa tarde, pessoal. Vamos dar sequência, né, ao evento, ao FliSol, tá? Já estamos aqui, eu novamente, o Lúcio, o Eros, o Daniel Lobato, dando nosso suporte na parte do controle dessa plataforma. E tem o Leonildo. Oi, Leandro, tudo bom? Tudo ótimo, Nakamura. E você? Também. A gente vai falar um pouco mais de software livre, né? Já teve a palestra do Marcelo, né, que era um colega do Eros, e agora estamos com o Leonildo, que é um colega meu, né? A gente conheceu quando ele começou a fazer o mestrado lá no ICMC na USP em São Carlos, tá? Eu vou falar um pouco sobre o Leonildo, depois ele faz a apresentação dele, né? Fala sobre ele, tá? O Leonildo José de Melo de Azevedo, ele possui graduação em Ciências da Computação pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, isso em 2014. Em 2018, ele obteve o mestrado em Ciências da Computação e Matemática Computacional pela Universidade de São Paulo, a USP, né, que foi quando a gente se conheceu. Ele também é pesquisador visitante pela University of Leicester, né, na Inglaterra, de 2016 a 2017. Ele agora está fazendo doutorado, né, também no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo, ali em São Carlos. E ele também foi pesquisador visitante na Universidade de Derby, né, também na Inglaterra. Hoje o Leonildo, além de fazer o doutorado, ele também está trabalhando como desenvolvedor full stack na Web Radar, e também ele é docente na faculdade Senai, no Senai de Antônio Adolfo Lope, né? Então o Leonildo é um rapaz bem ocupado, né? Trabalha, tem 2 empregos, ainda faz doutorado, tá bem corrido, hein, Leonildo? Isso mesmo. Bem corrido. Bem, e o Leonildo vai falar, né, o tema da palestra dele é o software livre, o ônus e o bônus da liberdade, tá? Então, Leonildo, se quiser se apresentar e começar a palestra, fica à vontade, tá bom? Perfeito. Obrigado, Nakamura. Deixa eu voltar aqui. Bom, pessoal, eu vou ficar meio de lado aqui um pouco, que eu estou com 2 telas, tenho a webcam aqui no notebook e tem a tela principal minha aqui. Mas obrigado aí ao Nakamura pela introdução, né? Obrigado aí aos organizadores pela oportunidade também de estar presente aqui, né? Para a gente discutir um pouco mais aí sobre software livre. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Perfeito, me digam se apareceu. Apareceu. Ok. Acho que ele deu uma... Ok, acho que ele travou um pouquinho. Deu um erro no compartilhamento aqui. Agora sim. Estão vendo minha tela? Algum feedback? Sim, bom, agora pessoal, sim, Leonildo. Obrigado, Nakamura, pelo feedback. Bom, pessoal, eu vou vir aqui, né, para falar um pouquinho sobre software livre, né? Eu vim falar sobre o ônus e o bônus da liberdade, né? Olha só que audácia, falar mal de software livre num evento de software livre. Na verdade, eu não vim falar mal, né? Eu vim falar que a liberdade, na verdade, ela tem um preço, né? A gente ou escuta muito falar, né? Isso aí, a liberdade não tem preço, a liberdade ninguém tira, né? A liberdade tem o seu valor. Mas a verdade é que a liberdade tem, sim, aí um preço a ser pago por ela, né? E isso aí vide para todas as coisas, né? Pensamos aí na nossa vida, quanto adolescente, nós todo rebelde, né? Eu quero ser livre, liberdade, meus pais aqui estão me reprimindo, não me deixam sair de casa, eu quero sair com meus amigos, né? Eu quero ter essa liberdade. Aí seu pai, né, vai lá e fala assim, beleza, quer liberdade? Vai para sua casa então, aí você começa a pagar suas contas, pagar seu aluguel, pagar não sei o que, né? Você vê que para você fazer o que você quer, você ter essa liberdade, acaba que você tem um preço, né, a pagar por isso. E é um pouco sobre isso que eu vim falar hoje, né? Claro que vou falar muita coisa boa aqui de software livre, as vantagens, né? Por que utilizar o software livre, mas eu também quero destacar um pouquinho esse ônus, né? O que implica você ser livre? Por que tem um precinho a ser pago?
Bom, meu nome é Leonildo, aí como o Nakamura já me apresentou, caso alguém aí queira discutir ideias, projetos, né, e tenham dúvidas no futuro, fica meu e-mail já aqui disponível, acredito que os organizadores também vão deixar aí o contato disponível para vocês, mas já fica aqui de antemão qualquer contato posterior, né, que a gente possa ter. Antes de eu falar de software livre, né, eu já fui apresentado, mas vou falar um pouquinho mais detalhado em quem é o Leonildo, quem que é esse cara ocupado aí que o Nakamura falou. Bom, sou formado aí em Ciência da Computação pela Unicentro, ela é uma universidade estadual do Centro-Oeste do Paraná, está no nome, né, como o nome diz, e eu me formei em 2014, tanto que assistindo ali a apresentação do Marcelo, né, conversando com os colegas, aí eu me senti bem novo aí dentro do evento, e agradeço a oportunidade, né, de vocês estarem abrindo aí as portas para demonstrar o meu trabalho e conversar um pouco mais aí, mais a fundo, dentro desse tema muito interessante que é o software livre. Feito minha graduação, eu vim para São Carlos, onde eu moro atualmente, né, estudar, fazer o meu mestrado, então sou mestre em Ciência da Computação e Matemática Computacional pela USP de São Carlos, onde eu conheci o Luiz Nakamura, né, a gente até trabalhou aqui num projeto bem relacionado, compartilhado, né, tivemos publicações juntos. O meu projeto em si era voltado para a inteligência artificial, voltado à aplicação em nuvem. Na sequência, eu comecei o doutorado, né, assim que finalizei o mestrado, na mesma área, né, mestrado seria um doutorado, então, em Ciência da Computação e Matemática Computacional, ainda trabalhando com IA, né, questão mais de otimização, meteorísticas. Também comecei a estudar Geoscience, que é a ciência geoespacial, né, você trabalhar a estatística, a ciência de dados, não somente com dados amostrais, dados conforme a estatística clássica ela trabalha, mas sim você levar o espaço em consideração, né? E aí eu poderia aqui, só isso aqui já dar o tema para uma palestra. E envolvendo todo esse conceito de IoT, ok? Como o Nakamura também já falou, durante o meu mestrado, fui pesquisador visitante pela University of Leicester, que é uma universidade do Reino Unido. Também fui pesquisador visitante pela Universidade de Derby, então tenho aí um contato, um vínculo bem forte com os pesquisadores da Inglaterra, né, diversos trabalhos publicados, diversas pesquisas conduzidas. Atualmente eu trabalho como full stack, mas faço também atividades de DevOps, né, que é essa parte de gerenciar a infraestrutura, além do desenvolvimento de software em si, manutenção de software, dentro da empresa da Web Radar, que ela trabalha com otimização de rotas de caminhões. Basicamente é esses sisteminhas aí de controlar caminhão, que as prestadoras de serviço, né, as transportadoras utilizam. O caminhão parou, o caminhão tomou uma rota diferente, qual que é a melhor rota, enfim. E também sou professor aí, docente na Faculdade Senai aqui em São Carlos. Diversas atividades, né, bem corrido, mas eu gosto de desafios. E software livre é um deles, né? Então, mas vocês podem olhar esse background e falar, o que esse cara vem falar de software livre, né? Aqui, sendo que não tem nenhuma pesquisa aqui dele de software livre. Mas desde a minha graduação, então lá no início de 2009, 2010, quando eu iniciei o bacharel em Ciência da Computação, eu conheci o mundo do software livre, conheci o Linux, né? A gente vai ver que Linux não se resume a software livre, um pouquinho mais a fundo ali. E desde então, comecei a estudar um pouco mais esse mundo, né? Que é um mundo software livre. E não parei desde então, né? Quase, né? Quebrei as correntes ali da alienação dos softwares privados, mas me motivou muito durante minha jornada acadêmica. Então, desde graduação, mestrado, doutorado, as minhas pesquisas, né, são todas conduzidas aí utilizando softwares livres. Então, eu tenho uma vivência mais de experiência em relação ao software livre do que de pesquisa em si. Então, o que eu venho compartilhar com vocês, até eu gostaria que fosse mais uma conversa, né, infelizmente pelo formato aqui, a gente não tem como ter muita interação de forma dinâmica e rápida, né, teria que estar olhando o chat, tem o delay da conexão. Então, vamos fazer um formato de palestra, eu vou destacar os pontos aqui que eu acho relevante passar para vocês, e, no final, abrir a dúvidas, né. Mas a minha ideia mesmo era ter uma conversa com vocês aí, mais de perto. Tanto é que essa palestra aqui, para quem que deve assistir essa palestra, né? Quem que é o público-alvo? Eu montei ela destinada a jovens desenvolvedores, né? Futuros desenvolvedores de sistemas aí, porque tem alguns assuntos delicados com relação ao software livre que os desenvolvedores de software têm que ficar atento.
Então, aquela analogia ali que eu fiz no começo, né? Para quem que seria essa palestra? Seria aquele adolescente que quer sair de casa, que está querendo sair de casa, né? Quer buscar a sua liberdade. Então, ele tem que estar ciente do que ele vai encontrar pelo caminho. É mais ou menos essa conversa que eu quero ter com vocês. O desenvolvedor, né? Eu vou trabalhar com desenvolvimento de software. O que vocês têm que... né? Eu vou trabalhar aqui como full stack, é uma das vagas aí que mais tem no mercado, né, de full stack. O DevOps mesmo utiliza muito software livre. Eu vou desenvolver software, vou utilizar trechos de código, mas o que a gente tem que ficar esperto na hora de copiar um código, na hora de utilizar um software livre ou parte de um software livre, né? Mas primeiro, antes de falar de software livre, né, eu assisti a palestra do Marcelo, ele passou algo bem mais técnico ali, né? Acho que a minha apresentação está bem mais no sentido teórico aqui, talvez filosófico, jurídico da causa, né? Muito interessante também as ferramentas que o Marcelo apresentou, mas eu vou trazer para vocês aqui uma abordagem mais teórica. Então, o que é o software livre, antes da gente discutir, né, as vantagens e desvantagens, o ônus e o bônus do software livre em si. Então, quando eu falo software livre, né, eu estou falando da minha experiência. O que me vem à cabeça quando eu falo de software livre? Quando eu não conhecia, ou quando comecei a estudar software livre lá na graduação. Então, eu pensava o que era? Era um programa gratuito? É um programa que eu não preciso pagar por ele? Muitas das vezes, né, com quem eu converso, que não tem tanta experiência nessa área de software livre, o pessoal pode imaginar, o que você imagina como sendo software livre? Eu imagino Linux, eu imagino o LibreOffice, eu imagino as ferramentas aí que eu utilizo e não pago, né, o R. Aqui eu estou citando algumas que são software livre, né, algumas que não são tanto. Mas o que mais? Ele é só um software gratuito? É um software sem bloqueios, né, que eu consigo baixar e posso passar a cópia ali para os meus colegas? É um software que eu consigo indicar para um amigo e ele não vai ter custo? Eu posso gravar num CD e distribuir? Tem algum bloqueio aqui de acesso ao código? O que é, né? Já puxando o próximo, né? Próxima pergunta. O que é um software livre? Aquele software que tem o código-fonte aberto? Código-fonte acessível? Os códigos open source? E aí tem uma grande confusão, né? Que tem uma grande distinção ali, eu vou comentar um pouquinho mais para frente, sobre o software livre e o software open source, né, que são, apesar de serem coisas tão similares que acabam se confundindo hoje, mas não são equivalentes, né, não é a mesma coisa. E por último, né, aí para os programadores mais experientes, principalmente de .NET, quando se fala em software livre, o que a pessoa pensa? É um software ruim, software lixo, má qualidade inferior, que também não é verdade, que a gente vai ver aqui que se eu restringir a minha definição a apenas uma dessas afirmações, gratuito, ele é sem bloqueios, ele é código-fonte acessível, ele é inferior, é uma definição muito rasa, né, e bem equivocada do que é o software livre. Mas o que de fato é, então, ele só está filosofando muito aí, né, esse é o trabalho da filosofia, né, jogar perguntas e não respostas. Eu quero saber o que é. O software livre, segundo a Free Software Foundation, é um software que concede liberdade ao usuário para executar, prestem atenção nas palavrinhas-chave, executar, acessar, modificar o código-fonte e redistribuir cópias com ou sem modificação. E essa definição aqui, ela foi construída, né, pela Software Foundation, né, em conjunto com o GNU. Na verdade, ambas aqui, vamos colocar aqui, não vou colocar instituições, mas os órgãos aqui, a Software Foundation e a GNU, ambas foram aí fundadas pelo Richard Stallman, né, e trazem essa definição para a gente. Okay? E um outro ponto importante, né, que a palavra livre, em software livre, refere-se à liberdade e não ao preço. Por que tem essa distinção, né? Mas está muito claro, né? Software livre é liberdade. Se eu quisesse falar de preço, eu falava software gratuito. Porém, essa dúvida, ela vem do inglês, né? Que quando você pesquisa aí sobre software livre, até mesmo o nome da fundação, né, que defende a utilização de software livre, chama-se Free Software. E esse free aqui tem a tradução literal, né, que seria o free de livre, e tem a outra tradução também a literal de gratuito. Então, isso causava, na língua inglesa, né, causava essa dúvida, né? O free software porque ele é gratuito, né? It's free. Tem aquele meme, né, do carinha, por que você está querendo isso? Porque é gratuito, it's free. Não, o free, ele refere-se à liberdade. E uma curiosidade aqui, né, que o GNU, ele é um acrônimo, que é uma sigla recursiva, né, que significa GNU is not Unix, porque não se restringe a Linux, né? Como o Marcelo já falou no passado, tem a base Unix ali que serve de base mesmo, né?
para desenvolvimento de outras distribuições, como Debian e todos os outros Linux, né? Até mesmo vi esse tempo, não sei como que tá, né? Posso estar falando besteira, porque eu larguei do Windows faz tempo e só uso para jogo. Então, quando eu estou falando alguma coisa de Windows, eu posso estar falando besteira. Mas eu vi uma reportagem tempo atrás falando que até mesmo a Microsoft ia utilizar o kernel Unix, né, para a construção dos sistemas servidores, né, Windows. Aí depois alguém no chat me corrija se eu estiver errado. Perfeito? Mas o GNU também, ele não é Unix, tanto tem a briga, né, se vocês pesquisarem mais a fundo, tem a briga aí do Richard Stallman com o Linus Torvalds lá sobre essa atribuição de software livre, né, com o Linux, enfim. Isso aí fica outra novela, né, para outra hora. Mas estamos aqui na definição de software livre, que foi colocada aí pela Free Software Foundation e em conjunto com a GNU. Ok? Então, só trazendo aí essa abordagem e definições, né? Que, como eu não vi o Marcelo falar, acho importante. Vamos falar um pouquinho da teoria aqui, falar da definição, porque a gente começa a falar de software livre, eu uso isso, eu uso aquilo, e às vezes a pessoa fala, mas software livre, isso aí é software livre? O que é software livre? Então, o software livre, ele tem aquelas definições que eu pedi para vocês ficarem atentos, né, a aquelas pontos-chaves, porque é eles que dão origem às 4 liberdades essenciais de um software livre, né, que é, primeira, a liberdade de você executar o programa para qualquer propósito, que ele já bate de frente aí com as fábricas de software, né, que você constrói um software ali proprietário, engessado, e você quer vender ele para vários nichos, vários clientes. E, na verdade, que cada cliente, cada usuário tem a sua necessidade, né? É difícil usar o mesmo software replicado para vários propósitos. Então, a primeira premissa aqui, a primeira lei, né, a liberdade essencial para que um software seja livre, é você poder executar esse programa para qualquer propósito, né? Segundo, a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para as suas necessidades. Isso aqui está relacionado com o código-fonte, né? Você ter acesso ao que esse programa faz, a que dados ele está acessando, como que ele se comporta, né? Como que eu posso mudar esse comportamento. Então, é você ter a liberdade de você conhecer o que você está utilizando, né? E não utilizar apenas como uma caixa preta, e utilizando o sistema, clica, arrasta, cliquei, abriu e tá executando o joinha, tá ok. Tá, mas será que nesse clique e arrasta ele não está pegando mais coisa? Será que nesse clique e arrasta não está executando uma outra função aí além do que deveria executar? Então, você tem que ter liberdade para você abrir o código ali, abrir o seu programa e saber o que ele está executando de fato, né? Essa é a segunda premissa aqui, a segunda lei, a liberdade essencial do software livre. Terceiro ponto, são 4, tá quase na última. A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar o seu próximo, né? Como a gente sabe, na computação aí tem muitos bons samaritanos, de Stack Overflow, né? O desenvolvedor aí que não utiliza Stack Overflow, o cara tem que ser muito raiz, muito bom, né? Ou não conhecer, porque Stack Overflow salva aí a maioria dos programadores, né? Eu digo isso por mim aí, quando tem algum BO para resolver aqui no trabalho de desenvolvimento ou deu algum bug, o que eu faço? Eu jogo na internet, quando cai, Stack Overflow, né? Então, a nossa comunidade aí de computação, ela é bem unida, né? Apesar de ter algumas exceções. E, por último, você tem a liberdade de aperfeiçoar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos de modo que toda a comunidade se beneficie deles. Okay? Então, o primeiro, ele remete àquilo de você pegar o software. Eu falei, meu amigo, Zé, eu achei esse software interessante, eu estou usando o Ubuntu aqui. O que você acha do Ubuntu? Instala aí também. É isso que você está ajudando o próximo, está instalando. Agora não. Falar, Zé, a gente vai montar uma empresa aqui, mas a gente precisa que essa interface seja diferente, né? Vamos alterar ela e vamos passar para os clientes. Então, você está modificando o programa e você está redistribuindo ele, né? Cópias disso. E essa é a quarta e última aí, liberdade essencial de um programa de software livre, né? Um software livre. Programa de software livre aí é redundante. Mas por que, então, utilizar o software livre, né? A gente viu a questão da liberdade, de você ter acesso, saber o que o programa executa de fato. Mas para fazer uma analogia aqui, para ficar mais claro, né, isso aqui é para bater o martelo de vez porquê do software livre é importante. Tem um conto, O Porco e a Caixa. Isso aqui é um conto desenvolvido para crianças, né,
para você ensinar as crianças sobre licenças de software, ensinar as crianças sobre o software livre. Então, já fica alguma dica de leitura aí para quem tem filho, né, para as crianças aí, sobre o porco e a caixa. Vou passar rapidamente aqui, só para a gente entender qual que é a ideia que esse conto passa para a gente, né? Então, eu tenho o conto do porco e a caixa, que, de certa... Aqui tem um resumo, né, sobre a história, mas ela conta a fábula aí de um porco que encontrou uma caixa mágica aí no seu quintal. E ele começou a fazer algumas coisas, né, a compartilhar essa caixa da maneira que ele achava o correto, né, que talvez, aí fazer uma analogia, né, a maneira que as empresas acham correto de distribuir os softwares que elas criam, né, da forma que elas acham melhor. Aí tem todo aqui um referencial, né, então, iniciando a história. De certa feita, estava o porquinho lá no seu terreno, né, ele é um fazendeiro, é um porquinho fazendeiro, ele encontrou um rabanete gigante, né? Nossa, mas que rabanete estranho, encontrei esse rabanete aqui, não fui eu que coloquei ele. Mas ele foi colher um fruto lá que apareceu na horta dele, né? Então ele foi lá e tirou o rabanete, né? Cortou no meio. Quando ele cortou o rabanete no meio, tinha uma caixa dentro do rabanete. Aí ele tirou sua caixa, né? E ele falou, o que eu vou fazer, né, com essa caixa aqui dentro desse rabanete? Um rabanete para guardar uma caixa? Então ele pegou a caixa, né, o kernel da rabanete, o núcleo do rabanete, falou, vou guardar minha cenoura aqui. Aí na hora que a caixa tombou, caíram 27 cenouras da caixa. Né? E falou, nossa, tem uma caixa mágica aqui, né? Eu posso ganhar dinheiro com isso, eu posso me dar bem. Aí tem toda uma trama aqui por trás, né, que conta a história do Pirulito da Silva, que foi uma homenagem que o escritor fez para as filhas dele, que não tem lógica nenhuma, né? Mas aí começava o Pirulito da Silva a encher o saco do Leitão, né? E aí ele, por causa da caixa. Aí o Leitão foi lá e falou, essa caixa é minha, né? Não quero ninguém enchendo o saco por causa da caixa. Vou escrever um avisinho, um recadinho lá. E colocou caixa mágica exclusiva do Leitão, né? Caia fora daqui. E a notícia correu, de repente, né, esse macaco doido ali, é um esquilo, na verdade, esse esquilo, ele distribuiu a informação para a comunidade e falou, ó, tem um Leitão com uma caixa mágica lá, né? E eu vi ele colocar uma cenoura dentro e caiu 27 cenouras, né? O que vocês acham disso? Deu outro, né? O pessoal começou a recorrer ao Leitão para utilizar também a caixa. Aí chegou uma patinha lá, né? A Dona Pena falou, eu quero utilizar a sua caixa para multiplicar minhas maçãs. Aí ele olhou assim, mas dado o conhecimento limitado dele, ele falou assim, mas pato não come maçã, né? Para que você quer tanta maçã assim? Aí ele ameaçou, falou assim, ó, eu até te dou as maçãs, mas se você usar com outro propósito essas maçãs aí, que não seja só o seu benefício próprio, essas maçãs aí vão sumir, né? Vão sumir do nada. Beleza, a patinha saiu, aí no outro dia apareceu também o coelho, mesma história, né? Queria usar para multiplicar bananas, e falou assim, mas peraí, mas coelho não come banana, né? O que você quer fazer com tanta banana assim? E a mesma história, falou assim, ó, você vai usar, mas se você distribuir essas bananas aí, ou vender, ou fazer qualquer coisa, você vai ter uma penalidade. E aí a penalidade, acho que era que as bananas iam explodir. Ok, foi o coelho embora, depois apareceu a tartaruga com coco, né? Mesma conversa, mesma ladainha, mas tartaruga não come coco, o que você quer com tanto coco? E a mesma história, se você for distribuir esses cocos, for usar para outro propósito aí, esses cocos aí, eles vão voltar para mim. Levou embora o coco, e de repente, numa hora, apareceu todo mundo reclamando com o porquinho, né? Olha, aconteceu isso, o que você falou ia acontecer, explodiu as bananas, sumiu as maçãs, voaram os cocos, né? Todo mundo de cara com o Leitão, porque ele não compartilhou a caixa mágica ali de forma que cada um pudesse usar da maneira que bem entendesse. Então, todo mundo ali acabou se dando mal e foram para cima do Leitão, que também se deu mal, né? Aí, reconhecendo o erro, né, que ele falou assim, não, realmente, eu fiz um erro, o propósito que eu coloquei para a caixa não atende todo mundo, cada um tem que definir o seu propósito, e vamos ser felizes, né? E todo mundo ali viveu feliz, depois que o Leitão decidiu compartilhar a caixa de forma que cada um pudesse usar da forma que entendesse. Beleza? Aí tem uma piadinha no final, que é onde o esquilo pula dentro da caixa e sai 27 esquilos, né? Mas a moral da história é que não tem como você definir aí um propósito geral, né? Agora sim. Não tem como você definir um propósito geral para algo ali que tem uso que pode ser maleável, né? Você pode compartilhar
de formas diferentes. Então, o primeiro ponto aí de você utilizar o software livre é essa liberdade de você poder modificar, de você alterar conforme as suas necessidades, conforme o seu propósito, ok? E o segundo ponto, segurança. Eu acho que o Marcelo já destacou alguns pontos aí na palestra que ele apresentou, e eu vou discutir alguns outros, que esse aqui é um ponto-chave bem crítico aí da questão de segurança, né? O quanto que nós estamos seguros utilizando o software, e aqui entra só somente segurança de dados já dá tema para diversas palestras, diversas discussões e minicursos, né? Eu vou tentar fazer um resuminho aqui do onde que isso pega, né, dentro de software livre. Então, vamos pensar na segurança. A gente sabe que é melhor prevenir do que remediar, né? Por quê? Prevenir é quando antecede o ato, né? Antecede o fato ali de acontecer alguma coisa. Tem aquela manutenção preventiva, que é a modo de você evitar um problema. E tem a forma de você remediar, né? Depois que aconteceu o problema, aí você vai ter que fazer o quê? Remediar. Então, o primeiro ponto aqui é melhor você prevenir do que remediar, né? Vamos evitar que aconteça do que esperar acontecer para que aconteça alguma coisa, para que tomar alguma ação. Ou aquela sabedoria de vó, né? Tá muito relacionado com software livre, né? Leva uma blusa que pode esfriar. Então, tá dentro aqui do se previna, né? Esteja prevenindo. Ou, né? Se leve uma blusa que pode esfriar, então talvez leve uma camisinha que pode esquentar. Não abra a porta para o lobo mau vai entrar ali e vai te fazer mal. Não aceite doces estranhos, né? Qual outra frase aí velha que a gente conhece que não dá atenção? Não execute programas de estranhos. Né? Eu não sei vocês, mas eu durmo muito mais seguro, muito mais tranquilo, né, quando eu me sinto seguro. Então, segurança aí é um ponto-chave do porquê que você pode utilizar o software livre. Que entra naquela segunda lei lá do software livre, que é você saber o que o programa está executando. Né? Acho que era a segunda. Então, sobre dados e programas, né? Como que a segurança ela afeta dentro do software livre? A gente sabe que na execução de um programa, na construção de um programa, nós temos dados e o software em si, né? O código em si. Ou podemos ter os dois. Onde que o dado, nós temos dados aí com comportamento passivo, né? Então, vocês devem ter estudado isso em arquitetura, organização de computadores, que é a questão de CPU bound, né? IO bound. Então, processos aí passivos. Dados são considerados como objetos da computação passiva, né? Textos, tabelas, imagens, alguns arquivos aí de multimídia. E temos também os programas, que são os ativos, né? Que é aquilo lá que é o trabalhador, é o worker, vai lá e executa a função, né? É o que faz a instrução, o processamento. E temos ainda programas mais dados, né? Visto as macros aí, quem já utilizou o Vim, vai, não sei como que vocês chamam, mas tem a opção de você construir macros para codificar. Estou construindo uma função, quero um atalho que já vai me dar um Hello World ali em C. Então, você pode construir uma macro para isso. Ou o código JavaScript, né, que é o queridinho aí dos programadores, só que não. Ele também permite que você embuta dados dentro do seu código. O que eu quero apresentar com isso? Onde que você tem essa questão sensível do software, né? Questão de segurança sensível. E temos também, dentro aí dos programas, a execução automática, né? Facilita muito a vida da gente, que também não é verdade. Por quê? É dentro da execução automática que vem aqui os vírus, os vermes, né? Os cavalos de Troia e outros tipos aí de malwares. Também é dentro da execução automática que você permite a ativação de rastreadores, mineradores, bloqueadores e assim por diante, né? Sobre a execução automática, tem uma curiosidade que um amigo meu me contou aí no final da graduação. Estava na época do Windows 7, já estava usando o Windows 7, era Windows 7. E ele me ensinou como não você importar vírus logo de cara para o seu computador. Sempre quando você coloca um pendrive, ele aparece a opção ali, né? Abrir como? Abrir arquivo, abrir não sei o quê. Ele me falou que isso, ele dispara, na época, né? Disparava um gatilho. Novamente, estou falando de Windows, posso estar falando besteira, não uso Windows. Ele falou que você acionar essa janelinha ali de abrir explorador de arquivos ou abrir não sei o que, ele dispara o gatilho da execução automática. Então, quando você faz isso, ele dispara esse gatilho. Como que eu faço, então, para abrir um pendrive aí de forma que não instale o vírus logo de cara, né? tem um pendrive contaminado. Ele falou, coloca o pendrive, fecha essa janela, abre o meu computador, clica com o botão direito em cima do dispositivo do pendrive e vai abrir nova janela. Ele me falou assim que com isso ele impede que
essas execuções automáticas aí de vírus e de qualquer outra coisa de setup que tenha seja executada. Se é verdade, eu não sei, fica aí para teste para quem usa o Windows. E mineradores, né? Tem uma curiosidade, não sei se é do conhecimento de vocês, mas quando que foi? 3 anos, 2017. O próprio governo de São Paulo utilizava os computadores aí dos usuários para minerar o quê? Bitcoin. Imagina, olha só que sacana, o governo minerando Bitcoin nas minhas costas. Então tem aqui a reportagem, para quem, era o site do Portal Cidadão, eles acharam um trecho de código, é claro que não tem como você colocar a culpa no estado de São Paulo, porque foi um programador que fez isso, né, mal intencionado, embutiu um código lá malicioso. O fato é que você acessou ali de forma ingênua, né, esse site, e ele estava minerando Bitcoin no seu computador. Então, é um dos exemplos aí que a gente acha que tá seguro, né, porque está utilizando aí softwares e plataformas de empresas e não sei o que bem relacionadas, mas na verdade não, né? Na verdade, quanto mais seguro você se sente, é isso que os maliciosos querem, né? Eles querem que você se sente seguro, porque quando a gente está se sentindo seguro, a gente abre espaço, né? Fica vulnerável. Então é aquela questão, eu estou me sentindo seguro em casa, eu não vou verificar se a porta está fechada 3 vezes. Estou me sentindo seguro aqui, eu não vou ver se a janela está fechada, né? Quando saio de casa, não verifico se tudo está certinho, porque eu me sinto seguro, né? E é aí que você abre brecha para que algo aconteça, dentro da questão de segurança. Só ficou de curiosidade aqui, né? A questão dos mineradores. E tem diversos outros exemplos, né? Como, por exemplo, antivírus é RU banido do governo americano, do Reino Unido, e aqui acho que é a Austrália, não vou lembrar, perdão, pessoal. Mas eu fiquei até, quando eu descobri essa notícia aqui, eu fiquei até meio espantado, porque quando eu usava o Windows, o antivírus que eu usava era justamente esse aqui, que é um antivírus russo. E era esse antivírus russo que, em vez de ele executar a função de antivírus dele, ele estava executando o quê? A função do malware, né? O que, imagina, é igual... Nossa, não vou dar nem exemplo ruim aqui, mas é quando você se sente seguro com alguma coisa e essa pessoa que fazia você se sentir seguro vai lá e te causa alguma injúria, te causa algum mal. Você fica muito frustrado, né? Foi o meu sentimento quando eu descobri isso aqui. Outro ponto, celular da China, a gente gosta da China, né? Banido do governo americano, a Huawei. E hoje a gente está em processo aí de banição da Huawei em diversos outros países, né? Reino Unido é o outro que também está com esse projeto aí da 5G. A 5G está sendo implantada no Brasil pela Huawei também. Já vou discutir um ponto crítico, que isso aí é perigoso. Mas o fato é que esse celular foi banido dos Estados Unidos. Por quê? Porque encontraram trechos de código lá maliciosos dentro da Huawei. Okay? E que utilizava Android, né? Olha que interessante, que é um software open source, né? Tem código aberto, eles utilizavam isso aí, claro que depois a distribuição deles tinha algumas partes fechadas, que começava a roubar dados, né? Fazer coisa que não devia. Então, alguns exemplos de segurança aí relacionados a software. Um exemplo crítico também, cavalo de Troia num programa nuclear iraniano. Fato que aconteceu aí um tempo atrás. Imagina, um programa nuclear, olha o risco que tem isso aí. Quem assistiu Chernobyl, né, ouviu alguma coisa aí de Chernobyl, sabe que naquela época, né, os reatores nucleares não tinham, sei lá, metade da potência que tem hoje. Imagina hoje o estrago que não ia fazer um negócio desse aí, é uma ameaça de um hacker, né, fala assim, libera tanto, senão eu vou abrir aí, liberar radiação. Imagina, não sei se isso é possível, né, tô falando besteira de novo. Mas é algo a se ficar muito atento. E o ponto crítico que eu queria discutir com vocês é a soberania e jurisdição sobre a tecnologia. E eu vou fazer um gancho aqui junto com a China, falar um pouco de política, né? Na verdade, é difícil a gente falar de software livre sem falar de política. Nada na vida, né, a gente consegue falar de alguma coisa sem falar de política. Qualquer coisa na vida, pessoal, seja computação. Quando eu comecei computação, uma menina ainda falou que ela escolheu computação porque ela não gostava de seres humanos. Ela desistiu do curso, porque ela viu que você tem que trabalhar com seres humanos na computação. É difícil ficar isolado. Então, se trabalhou com computação, você vai trabalhar com seres humanos, mesmo que sejam máquinas, né? Ali, trabalhando, vai ter uma interação uma hora ou outra. E isso envolve política. Tanto que tem uma palavra que os gregos definiam para quem não discutia política. Porque na época, lá nos filosóficos, eles discutiam muito sobre políticas, relacionamento, né, do governo com os cidadãos e tudo mais. E a palavra que eles definiam para quem não entendia, não era uma ofensa, mas era as pessoas que não se interessavam por política. Eram chamadas de idiotes.
que depois deu origem à palavra idiota, né? Então, quem não discutia política na época era um idiota. E a política está envolvida em tudo hoje em dia, né? E software livre não consegue fugir disso. Na verdade, softwares proprietários, né? Por quê? Como eu comentei para vocês, aqui, uma das pioneiras da 5G aí no mundo é a Huawei, né? Uma empresa chinesa. A gente sabe que a China é um governo lá, uma ditadura. O governo ele faz auditoria em softwares, né? Tanto que quando eu fui para o Reino Unido, eu conheci diversos chineses, conversei com diversos pesquisadores chineses, e eles não conheciam o WhatsApp, não conheciam o Facebook, não conheciam outras ferramentas, porque eles utilizavam somente o software que o governo chinês permitia que eles utilizassem. Ou seja, o governo ele faz auditoria em diversos softwares lá que os chineses utilizam, né? E isso fica o quê? Fica sob a soberania e a jurisdição de um governo, de uma pessoa, de uma empresa. Então, você não sabe o que está acontecendo, né? Vide a 5G. Até tem um tema muito interessante para quem gosta de política, né? É a geopolítica, que há 4 formas de você invadir um país. Você pode ir pelo mar, você pode ir pelo ar, você pode ir também via terrestre ou via cibernético. Então, é o 4º meio de você invadir um país, é pelo meio cibernético. E aí que eu penso, né, pode ser um pouco que eu tô meio pé atrás, né, meio ressabiado, como eu diria na minha terra, não sei uma palavra para isso aí, mas tem que ficar esperto um pouquinho aí nesse ponto, né. O que essa empresa que está fornecendo esse software, essa tecnologia para você, o que ela está pegando de volta de você, né? Então, é segurança. Quando você tem um software livre, você tem acesso total ao código, você sabe exatamente o que está bem transparente, bem claro ali o que está acontecendo, isso aqui já evita muita coisa, né, desse ponto de segurança. E aí leva a questão política, né, como eu falei, gosto de política, e os nossos governos, nossas forças armadas, eleições, como que está essa segurança aí com relação ao software livre, né? Eles utilizam software livre, as urnas, têm acesso ao código, né, todo mundo sabe o que está acontecendo lá, as forças armadas, né, o software que eles utilizam. A gente viu aí a questão de o governo americano pegando dados, né, e no governo da Dilma ainda, se eu não me engano, do Brasil. Que tecnologias que o governo brasileiro está utilizando que eles conseguiram fazer isso? Então, é algo que não é só o indivíduo em si tem que ficar esperto, ficar atento com o software livre, a utilização, essa questão de segurança, mas é todo um ecossistema aí político, né, um ecossistema social, na verdade. E os indivíduos, né, falei dos governos, mas os indivíduos, o que a gente está fazendo? E os nossos computadores? Como que está essa questão de segurança aí dentro de software livre, ou dentro da segurança como geral mesmo, né? Como que a gente está tratando isso, né? Eu estou utilizando software livre, tenho ciência do que o programa está executando. A gente vai ver um pouquinho mais à frente, né, nos pontos negativos que o nosso próprio declínio, a comodidade acaba desviando a nossa atenção da segurança, né? A gente faz o que é mais cômodo, o que é mais fácil. Então, o software livre, ele nos salva dos malwares? Fica a pergunta, né? Essa pergunta aí que eu ia dar uma paçoquinha para quem respondesse na plateia. E tem uma piada, né? Inclusive, nessa questão de salvar, tava Jesus e o demônio lá, né? Os dois num hackathon. Quem já participou do hackathon aí, que é aqueles campeonatos de programação, né? Para cumprir um desafio. Tava os dois lá, né? Codificando freneticamente. Aí, de repente, cai a luz. Nossa, o demônio entrou em desespero, ficou... Meu Deus, perdi aqui 3.000 linhas de código, o que vai acontecer? E Jesus dando risada lá, né? Por quê? Porque só Jesus salva, né? Mas na verdade é que software livre não vai nos salvar, né, dos malwares. Aí, perdão pela piada, que se tem algum religioso, né? Eu sou cristão também, mas não abro mão de uma boa piada, desde que não ofenda ninguém, é claro. Mas não nos salva, né? O que permite, então, né? O que traz de benefício o software livre? A gente viu a questão da liberdade, tem um pouquinho de segurança, mas somente ele não nos salva. Porém, eu vou saber agora que esse software é controlado pelo usuário. O usuário tem pleno acesso ali ao software, à distribuição, ao código, e ele consegue, né? Pelo menos aí você pode falar, se teve algum problema ali, a culpa foi do próprio usuário que não se atentou a isso na hora que executou o programa. E o software livre tem pautas, né, fundadas dentro dos direitos humanos, fundados na ética. Então, toda essa parte do direito, de você ter acesso, do ir e vir, do distribuir, não sei o quê,
está incluso aí dentro do software livre, né? Então, ele é um outro benefício que ele nos traz. Porém, né, como eu falei, liberdade somente não basta para a segurança, né? Só o software livre não vai nos salvar. Mas segurança requer liberdade. Então já fica a frasezinha aqui, ó, liberdade não basta para a segurança, mas a segurança requer liberdade. Sem liberdade você não consegue, você fica refém de alguma coisa, né? Por mais que tenha alguém ali, eu garanto a sua segurança, mas você vai ficar refém dessa pessoa que falou que vai te garantir segurança. E você também não tem mais o controle de software do usuário, né? Tem até aqui, ó. Antigamente tinha essa briga mais da Microsoft aí com o software livre, hoje nem tanto. Hoje, né, isso aí está caindo por terra, né? A própria Microsoft está utilizando códigos aí, não de software livre, né? Mas open source, a gente vai ver. E o porquê que isso aqui é crítico? Até coloquei uma risca, né, em cima do controle do software e do usuário. Tem um vídeo muito bom que eu recomendo para vocês, do Átila e Amarino no YouTube, depois da palestra eles vão lá pesquisar, que chama Como o Facebook manipula os nossos sentimentos. E lá ele descreve bem detalhadamente, né, como que um software é capaz de não tomar decisões por você, mas influenciar nas suas decisões. E isso, com o software livre, né, você já não vai ficar refém, pelo menos aí de uma empresa ou de um software, né, que vai controlar o que você, não o que você está fazendo para seus dados, e muitas das vezes o que você está fazendo, né, porque ele vai te limitar. Então, não garante a segurança, mas pelo menos você pode fazer a sua segurança, né. E como que eu sei se um software ele é livre ou não? Ou, em outras palavras, como garantir que um software seja livre, né? Falar, Leonildo, legal, aí, software livre, a ideia, a filosofia é bacana, né? Eu quero cair de cabeça nisso aí. Como que eu vou fazer um software livre? Como que eu garanto que um software é livre? Ou quando eu estou utilizando um software, né? Como que eu sei se ele é livre ou não? Porque ele é open source? Não. Pela licença, né? Que é um ponto crítico, porque isso aqui envolve leis. É isso que eu queria falar com vocês também, sobre a questão de você utilizar software livre e de você fazer implementações baseadas em software livre, né? Atualmente nós temos aí mais de 30 licenças, 30 tipos de licença, né? Então tem licença que você pode copiar código, que você não pode copiar código, tem licença que você pode distribuir, que não pode distribuir, que você pode comprar, que você pode pegar de graça e vender, pode pegar de graça e não vender, enfim, tem diversos tipos de licença, né? E isso acaba causando algumas confusões, como eu falei, questão de confundir o software livre com o software open source, né? Aqui tem até algum exemplo, né? Tem duas licenças, só tenho a GPL e eu tenho a licença o shareware, que é o quê? Aqui ela permite que eu compartilhe esse software, mas não permite que eu tenha acesso ao código, né? Não permite que eu venda o software, né? Talvez eu não possa compartilhar, não posso vender, né? Já, por outro lado, a GPL, né, que é a licença que garante de um software ser livre. Então, quando você... o software é livre ou não? Ele é livre se ele tiver a licença lá, GPL. Então, você verificou a licença GPL, show de bola, é livre. Do restante, aí você tem que ficar atento, né, às cláusulas e como que essa licença ali está estabelecida. Então, nós temos que você ter acesso ao código não define que um software é livre, né? Então, até tem a figura aqui do Linux, né? Mas, na verdade, o Linux ele não é totalmente livre assim, não, hein? A gente já vai ver o porquê. Mas, representando o Linux como sendo a figura aqui, ícone do software livre, né? Ele não representa, né? Eu não posso falar que software livre software livre se resume a software open source. Eu posso colocar aqui o quê? Todo o software livre é open source, mas nem todo software open source é software livre. E, resumidamente é isso, né? Então nós temos aí a GPL. O que é a GPL? É GNU General Public License, né? Então a licença geral pública. Porém tem um ponto aqui que ela é vantajosa, mas ela também não é vantajosa. Que já vou falar agora aqui. A GPL tem muitos desenvolvedores, né? Muitos aí engenheiros de computação, engenheiros de software, na verdade, eles falam, né, e na verdade que o GPL ele é uma licença viral. Por quê? A partir do momento que você utiliza o trecho de um código ou um software que é GPL para você implementar uma outra solução, redistribuir, automaticamente o seu código ele vira GPL. Então você tem que liberar esse código aí, que é por bem ou por mal, porque tá na lei, né? Tá aqui no contrato, nosso termo de licença, que tudo que toca no GPL vira GPL. Em resumo, né?
Então, é viral, pô, Leonel, você está falando mal já do software livre? Não. Viral nem sempre é uma coisa ruim, né? Quando a gente fala aí vírus de computador, pode ser uma coisa ruim. Quando a gente fala aí de Covid-19, pode ser uma coisa, sem dúvida, né? Uma coisa ruim também. Agora, quando fala um vídeo é viral, né? Esse meme é viral. Nem sempre é ruim. Nesse caso aí seria bom, né? Porque é bom que ele disseminou aí de forma ampla. Nesse caso aqui, ele é bom ou é ruim? Aí depende do ponto de vista. Além da GPL, nós temos diversas outras, como eu falei, tem a comercial, que é a EULA. A EULA, ela é um acrônimo aqui em inglês também, que significa End User License Agreement. Então, que é contrato de licença com o usuário final. A maioria das empresas, né, hoje, as fábricas de software, elas, a maioria das vezes, utilizam isso como cláusula, como até a própria licença em si. Aí tem outras softwares, tem o freeware, que aqui sim o free, ele não quer dizer livre, mas quer dizer gratuito. Né? Não dá para confundir isso. Temos o demo, né? Quem aí, galera dos jogos, que gosta de um jogo demo, né? O que é o demo? Do demônio? Não. É demonstração. Demonstration. E tem o trial, né? Qual que é a diferença do demo para o trial? O demo, ele vai ter uma parte restrita do software. Então, eu baixei a demonstração do Office. Então, ele vai permitir você editar texto, vai permitir você fazer algumas coisas, e talvez não permita você salvar arquivo, né? Uma demonstração. Você tem um pouquinho ali do que é o software. E o trial, ele é aquela licença que você tem acesso full todas as características, as features do software, porém, por um tempo limitado, né? Então, baixou o Office, eu posso fazer tudo o que eu quiser, apresentar no PowerPoint, eu posso editar texto, porém, vale por 30 dias. Isso aí é uma licença trial. E tem, como eu falei, mais de 30 licenças, né, que tem que ficar atento a esse tipo de licença. E se eu usar um software sem licença, ele nem, tem os malandrão de plantão, né? E se eu for lá e fazer o crack, né? Para que eu vou pagar se eu posso fazer um crack? Não faça um crack, pessoal. Por quê? Né? Fala, mas só tem benefício, Leonildo? Eu baixo o software aqui, né? Ia falar um palavrão que eu não vou falar, né? Que se dane a Microsoft, eu vou colocar o meu serial key que eu encontrei aqui no GitHub e seja feliz. Porém, quando você utiliza um software sem licença, né, um software craqueado, você também está refém do quem craqueou o software. Você não sabe como que ele burlou essa licença, né? Ou se ele inseriu algum código malicioso. E na maioria das vezes são nos softwares craqueados, os softwares aí com as licenças burladas, né? É onde você se dá mal, que é onde acaba caindo no conto da carochinha, né? Tipo, entra na piscina que tá quentinha, você entra lá, aquele banho de água fria. Então, aquele vírus no seu computador roubando seus dados. Né? Esse que é quem que você vai recorrer? Você fez algo ilegal, fez algo ilícito, você usou um software pago de forma ilegal, para quem que você vai recorrer? Vai chamar a polícia? Não tem como, né? Agora, quando você usa um software licenciado, independente da licença que seja, você tem o fornecedor, o provedor daquele software para você recorrer, né? Para você processar, entrar com meios jurídicos, enfim. A gente acaba não dando muita atenção para isso. Eu falo por mim, né, que quando eu era mais adolescente não estava nem aí, mas porque a gente não vê a penalidade disso aí na prática, né? A gente vê, sabe, que se for no mercado e for lá e pegar alguma coisa sem pagar, a gente vai preso. E por que o software é diferente? Na verdade, não é diferente, é que a fiscalização ela não é tão assídua. Mas à medida que eu tenho uma fiscalização mais assídua dentro do software, a penalidade vai ser a mesma, o crime vai ser o mesmo. Eu roubei um software, às vezes até mais pesada de acordo com a licença do software, do que se eu for ali no mercado e roubar alguma coisa, por exemplo. Né? Então, não usem software sem licença. Vantagens. Caramba, você só está falando vantagem até agora, mas tem algumas que eu queria destacar aqui um pouco mais. Primeiro, assim como na vida, né, software livre também, a vida sem liberdade é opressão. Eu já bati muito nessa tecla aí, não tem mais o que falar, né? A frase, ela resume-se por si. Portfólio, esse é um ponto interessante, hein? Quando vocês estão fazendo entrevista de emprego aí, vocês vão, sei lá, se candidatar para uma empresa, uma Amazon, não sei o que, da vida, como que a empresa vai saber se você é bom ou não? Dado que você não tem experiência de mercado, né? Isso é uma das muitas reclamações que eu vejo o pessoal aí da área reclamando. Nossa, eu tenho não sei quanto tempo aqui de estudo, né? Tem não sei o que, mas a empresa não me contrata porque eu não tenho experiência.
Na verdade, não é porque, muitas vezes, né, talvez nem seja experiência, mas é porque na entrevista técnica você não foi muito bem, você não conseguiu demonstrar toda a sua capacidade. E o software livre, ele é uma forma, assim, de você enriquecer o seu portfólio, né? Por que eu coloquei entre aspas ali portfólio? Porque portfólio, ele é algo aí mais da área do pessoal de design, né, de marketing, e nos desenvolvedores a gente está começando aí há poucos anos a criar esse conceito de portfólio. Que é você ter o quê? Um GitHub lá, com alguns programas que você fez, contribuições em software livre, contribuições em softwares open source. Então, isso aqui pode te ajudar na hora de você enriquecer o seu currículo, enriquecer o seu portfólio. E aprendizado, né? Tem um colega meu que vem de Catanduvas, ele falou, nossa, Leonildo, mas lá em Catanduvas, lá é interiorzão, né? Não tem oportunidade. É diferente da galera de São Paulo, que tá ali no Vale do Silício, né? Então, imagina que nós em Catanduvas, o que a gente vai fazer, né, para concorrer com esse pessoal da capital? Software livre, open source. Nada melhor do que você aprender. Imagina você entrar num projeto aí colaborativo e você ter feedback aí de dezenas de pessoas. Você quer um aprendizado maior que esse? Eu acho que isso aqui é o caminho. E é claro que para você montar um portfólio, você vai criar um LinkedIn, até quem quiser me adicionar no LinkedIn lá, Leonildo Azevedo. Muitas pessoas criam um site, né, o WordPress, onde você vai destacar ali suas competências, seus casos de sucesso, você vai falar as tecnologias que você trabalha. E o que vem para agregar, para compensar um pouco essa falta de experiência, ou talvez até somar a sua experiência, são os repositórios, né? GitHub, Bitbucket, trabalhar em projetos open source, ok? Eu tinha aberto aqui, bom, vamos ver no finalzinho, eu vou mostrar aqui algum projeto que eu criei, eu participo em conjunto com o professor da Federal do Paraná, que é um RPG Builder, que é de construir jogos RPG em 3D de forma simples. Já tem todo modelado os objetos 3D, é você clicar, arrastar, e você comanda a lógica do objeto em Lua. É bem tranquilo de programar nessa interface para você criar o quê? Jogos RPG em 3D, né? Multiplayer ou single player. E foi uma forma aí que também me abriu um leque aí de opções quando eu comecei a participar desse projeto open source, em outros projetos. Ok? Nossa, falei, e só vantagens aqui em relação ao software livre, né? E quais são as desvantagens? Então, se ficou pouco tempo para falar das desvantagens, quer dizer que não é muito boa, então? Quer dizer que não tem muita desvantagem? Perdão. Não. Mas muitas das desvantagens se resumem a essa frase. Tanto foi um colega meu que falou assim, por que você não coloca esse como título da palestra, né? Cachorro que tem muito dono passa fome. Que foi algo que eu escutei, aprendi aqui em São Carlos, né, um colega de Araraquara, ele falando, a crítica dele ao software livre, justamente essa, que quando você tem um software muito aberto, não tem um responsável que toma conta, uma empresa, uma instituição, acaba que fica sem manutenção, o projeto acaba morrendo, né, é uma das principais causas aí dos softwares que acabaram morrendo ao longo do ano, né, vi grandes casos de sucesso, Emule, né, depois vem o Torrent tomando lugar, enfim, tem cases aí de software livre que acabaram não tendo continuidade porque faltou alguém dar suporte. Porém, essa falta de suporte, ela pode ser também uma vantagem, que é a comunidade, né? Aí você fala, você não tem suporte, Leonildo, mas você tem uma vasta comunidade aqui de desenvolvedores que trabalham em cima disso. Beleza, mas não é todos os software livres que tem isso, né? São alguns maiores softwares, Firefox, alguns projetos do Linux, né? Então, que acabam tendo esse grande suporte. E eu já vou entrar nele, do Linux. Interface. Interface, cada um, software livre, né, pessoal? O programador ele vai pensar no usuário final, né? A gente acaba xingando até o usuário final. Fala, poxa vida, mas esse usuário aí, tapado, ele clicou nesse botão, não era para clicar. Eu não criei esse botão para ser clicado, né? Aí o usuário vai pensar, então não criasse esse botão. Então essa interface aí é algo que por muito tempo dentro do software livre, da própria comunidade Linux, ela vem sendo criticada, né? Então eu coloquei com uma possível desvantagem aqui dentro. Responsabilidade legal. Pessoal, licenças. Licença de software, ponto crítico, como eu falei, é questão jurídica. Aqui a gente não entra nem no ponto de o que o Leonildo acha certo, o que o Nakamura acha certo, o que o Richard Stallman acha certo, o Linus Torvalds acha certo. É o que está na lei. Né? A gente vê aí muitas pessoas sendo soltas aí, até mesmo da política, por quê? Porque se você for pegar a lei lá se bem que a nossa lei brasileira é meio subjetiva, né? Mas se você pegar o que está escrito na lei e falar assim, tava isso aqui, né? Sendo bem pragmático e na razão, não tá. Beleza, preso. Tá, não tá, não, solto. Não tem aquele olhar de sentimento, o que eu acho, o que a emoção manda. Tá na lei ou não tá na lei. Então tem que ficar muito atento com as licenças, né? O tipo de licença que você usa.
E é aquela questão, né? Você queria liberdade, né? Lembra do adolescente saindo de casa? Então, seja feliz, mas tem o preço a ser pago por isso. Ainda desvantagens, né? Como eu posso passar um pouquinho aqui de uma hora, eu vou bater um pouquinho mais nessa tecla. É possível ser totalmente livre? Aí talvez essa seja a minha crítica aí para a comunidade do software livre, né? Não é nem questão do software livre em si, né? Coitado, o software livre não tem culpa, ele foi construído por seres humanos, mas a comunidade em si. É possível ser totalmente livre? Um exemplo. Tudo que não funciona offline é software proprietário. Ah, Leonildo, peraí, não, pera. Eu estou assistindo pelo YouTube aqui, é software proprietário? Sim, o YouTube não é software livre. Ah, eu estou usando o Meets aqui, não é software livre. Ah, eu estou usando o Slack para comunicar, não é software livre. Então, tudo que você tem que executar online, tudo que está na cloud, tudo que está na nuvem, né, não é software livre, pessoal. Pode ser código aberto, porém, uma parte somente dele, mas não é. A internet é a primeira porta aí de entrada, né, para o software proprietário na nossa máquina. Então, eu estou usando software livre, porém, se eu preciso de algum recurso que está online, eu coloco meus dados na nuvem, né, não é software livre, é software proprietário, ainda mais quando se trata de armazenamento de dados. Porém, né, a nossa liberdade tem um preço. Como eu falei, assim, você quer pagar para ser livre, né? Tem acho que é Eduardo Marinho, um cara, ele era rico, basicamente ele era classe média alta, ele largou tudo para viver na rua. E ele fala que ele passou muita dificuldade, muita coisa, né? Quem quiser pesquisar no YouTube depois, Eduardo Marinho, ele conta a história dele. Mas ele fala que esse é o preço que ele paga pela liberdade, né? Ele abre mão do conforto, ele abre mão de assistir uma TV à noite, abre mão de ter internet, não sei o quê, pela liberdade dele. Para ele, a liberdade é muito valiosa. E para nós? Né? Às vezes a gente acaba abrindo mão da nossa liberdade pela conveniência. Né? Então é muito mais fácil eu utilizar um software proprietário e confiar, né, acreditar que essa empresa não está agindo de má fé, do que eu trabalhar a minha liberdade em cima do software que eu quero ver e desenvolver. Até porque é muito trabalho. Você imagina você debugar aí, sei lá, 3 mil linhas de código, não sei quantas linhas de código. Então acaba que a gente acaba se vendendo, né, de certa forma, pela conveniência. Até mesmo o YouTube, né? Falar assim, não, evento de software livre, vamos pegar uma plataforma aqui de software livre para fazer o broadcast da stream. Né? Imagina o trabalho fazer isso. Vamos usar o YouTube, então, software proprietário. Não tem que fazer, é conveniência, né? É o nosso preço. E tem o problema da GPL, né? Para vocês terem uma ideia, a AGPL, que é esqueci o nome agora, o que quer dizer, Alters, alguma coisa assim, porque a GPL é para software offline. E aí, então, tem a questão do software como serviço, né? Por exemplo, o YouTube é um software como serviço. O Dropbox, o Google Drive, o Google Cloud, tudo tem softwares como serviço, né? Isso aí entra dentro da linha de pesquisa de Cloud Computing. Mas a AGPL, que é a licença de software livre para serviços online, ela foi banida do Google. Então, né, nosso software livre, o Google é contra software livre? Não, porque ele viu que esse problema da GPL ser viral, né, então tudo que a GPL toca vira ouro, né, vira GPL, então ela falou, não, para mim não é interessante. E, de fato, se você for pensar como uma empresa, talvez a GPL não seja tão interessante. E o problema principal são os gerenciadores de pacotes, né, porque quem programa em Python, Java, qualquer linguagem sabe que tem que usar bibliotecas, né? Você puxar pacotes que já foram desenvolvidos. E muitas vezes não, esses pacotes eles têm uma licença. Tanto que tem biblioteca paga para Python, tem biblioteca paga para Java, para C, enfim. E o problema é quando você está com o gestor de pacote, o pip, né, que é do Python, instalando os pacotes, ele pode muito bem puxar algum software lá, algum pacote que é GPL. E aí, meu amigo, a hora que tocou, já era. Você está utilizando um pacote, mas eu usei só o caso hipotético, né? Eu usei só o NumPy só para gerar um vetor aleatório. Você tocou no software livre, meu amigo. Você tocou no GPL, todo o seu programa. Mas eu usei aqui, esse pacote ele tinha 30 linhas e meu código ele tem 5.000. Independente, tocou, vira ouro. Tocou na GPL, vira software livre também. Então, automaticamente, você tem que disponibilizar e seguir todas aquelas regras lá do que é um software livre. Então, por isso que pelas empresas, né, o software livre não é muito bem visto. Né, tem toda essa briga aí. E nisso, eles preferem, né, muito mais utilizar licenças permissivas.
que são aquelas variantes, né, que eu posso usar o código, eu posso distribuir, porém eu tenho a liberdade, né, uma outra liberdade aqui, de fechar o código, né, que, querendo ou não, é um tipo de liberdade, né, é um direito seu. Você construir um código e você não disponibilizar ele, só dá para executar. Então, aí tem outras licenças, como eu já comentei lá em cima, tem a Freeware, Shareware, MIT, BSD, Mozilla Public, então tem um monte de outras licenças, como eu falei, mais de 30 tipos de licença. E é aí que você tem que ficar esperto, que é o tipo de licença que você está utilizando. Se você não ficar esperto com isso, e lá na frente alguém for fazer uma auditoria, né, jurídica no seu código, no seu programa, você pode se dar mal. Pode dar prisão, pode dar casos aí sérios dentro da justiça. E é claro, a gente sabe que cada país tem a sua justiça, né? Tem as suas leis e regras de legislação. Então, para cada país ali vai ter uma sentença. Por exemplo, a Alemanha. A Alemanha é proibido você baixar software pirateado. E eles têm um rastreio sobre isso. Se você baixar, tanto que teve uma colega minha que ela foi fazer um intercâmbio na Alemanha, ela baixou um vídeo, não sei de onde que foi, YouTube, que site que foi, deu uma semana, chegou uma multa para ela, 500 euros, porque ela baixou um arquivo lá que não era licenciado. Arquivo, não é nem software, é arquivo. Então, muita atenção aí aos jovens desbravadores do mundo, quando forem utilizar aí, seja lá para qual propósito que for, esses softwares. Não estou falando só de livros, estou falando de software em geral, pessoal. Beleza? E para eu fechar aqui, eu vou deixar, então, reflexões, né? Já fiz várias reflexões, vantagens e desvantagens. E as reflexões principais são 2 pesos, 2 medidas, né? Lembram lá que eu falei? Cadê? Aqui. Aqui eu tenho o usuário, aqui eu tenho a empresa. Eu posso ter aqui o desenvolvedor, né? Uma empresa de poucos desenvolvedores. Então, se eu estou dando liberdade para o usuário, eu estou tirando a liberdade da empresa, né? De ela guardar os seus dados, ela guardar o código que ela demorou para fazer. Se eu estou aumentando a liberdade da empresa em restringir isso, eu estou diminuindo a liberdade do usuário. Então, eu acho que o grande desafio é a gente achar um equilíbrio aqui, né? Onde que o software livre ele pode trazer um benefício tanto para a empresa quanto para o usuário final. E uma palavra aqui, né? Não sei quem que escreveu essa frase, mas é uma frase aí que não é de autoria minha, mas o usuário ou o desenvolvedor, né? Ele não se torna livre por usar ferramentas livres, mas ele precisa de ferramentas livres para garantir sua liberdade. Né? Remete àquela frase inicial, né? A liberdade não garante segurança, mas você precisa da liberdade. Mas para ter segurança, você precisa da liberdade. Mesma coisa aqui. E a pergunta, né, que não precisam me responder, reflitam vocês, qual que é o preço da sua liberdade? Né? Até onde você está disposto a abrir mão dela? Lembrando que não é barato você manter um projeto open source, não é barato você manter aí um software livre de amplo uso. Vide o Linux. Por que eu falei que o Linux não... O próprio GNU, feito pelo Richard Stallman, né, que é quem criou a fundação ali do software livre, lá no projeto GNU ele fala, aqui nós podemos ter trechos de códigos que não são livres, porque utiliza pacotes, algumas bibliotecas de licenças que não são GPL. E o Linux, deixa eu ver se eu consigo, espero que não trave, fazer aqui, fez. Se vocês entrarem no site do Linux Foundation, que é a Fundação Linux, né, que tem toda essa comunidade de desenvolvedores Linux, vocês vão ver lá que o Linux não se engana, né, quem acha que o Linux é desenvolvido por pessoas aí, programadores de bom coração, os Robin Hoods, né, da computação. Não. O próprio Linux, ele tem, sim, convênio com empresas privadas que têm desenvolvedores pagos para corrigir erros, para desenvolver features dentro do Linux. Então, se vocês abrirem aqui a própria Linux Foundation, né, os membros, eles têm desenvolvedores para isso. Por quê? É muito caro, ainda mais quando se trata de um sistema operacional. Né? Como eu falei, a própria Microsoft ela vai utilizar o kernel ali do Unix dentro dos servidores da Microsoft. Né? Então, é muito caro para elas manterem um software livre ou para elas manterem um sistema operacional. Então, elas mesmas vão lá e fazem parcerias, né, com a Linux Foundation, outras prestadoras aí de serviço, para que elas possam trabalhar nesse código, para que esse código possa ser desenvolvido dentro da empresa delas e tenha o suporte dos membros da Linux Foundation. Né? Até a última vez que eu entrei aqui tinha bem menos empresas, hein, pessoal? Caramba. Olha só.
uma galera, né, que tem desenvolvimento dedicado aqui dentro do Linux Foundation. Então, Linux é totalmente free? Não. Nem o GNU nem o do Richard Stallman. É muito difícil, pessoal. A liberdade tem um preço. Por isso que essa era a minha ideia, trazer o ônus e o bônus aí para vocês do software livre. É difícil, é uma luta aí, mas Nossa, eu ia até recitar uma frase aqui do Coração Valente, lá do soldado escocês, que esqueci agora, sobre a liberdade, né? Mas, enfim, liberdade, ela tem o seu preço. E o meu recado final, né? Como que eu resumo essa palestra para os jovens desenvolvedores aí, para quem vai desbravar esse mundo aí de desenvolvimento de software? Cuidado com o copyright e propriedade intelectual. Então, se eu pudesse resumir a minha palestra aqui numa frase, né? O ônus e o bônus do software livre seria isso. Fiquem espertos com isso, pessoal. A partir do momento que você copia um trecho de código, você tem que estar ciente de onde que vem esse código, por mais que seja do Stack Overflow, né? Mas vai saber quem colocou aquele código lá. A hora que você for compartilhar alguma distribuição, fique sempre atento com os direitos, né, de cópia, que é o copyright, e a propriedade intelectual estabelecida em cima do software. Né? Agora, quando vocês têm um software livre, vocês já esquece isso, né? Você não vai ter problema jurídico. Porém, o seu software ele vai ter que ser livre também. Pessoal, muito obrigado para quem ficou até aqui, né? Aguentaram me escutar até então. Espero que ninguém tenha se ofendido aí se eu falei mal de software livre ou com a minha piadinha lá de Jesus. Mas, aberto a perguntas agora. Uma pergunta ali, Leonildo. Boa tarde, né? Acho que você deve estar vendo, Leonildo. Tem uma pergunta sobre segurança. Você falou que o United Kingdom, né, o Reino Unido, baniram os celulares da Huawei da China. Só que todos os celulares são fabricados na China. Podem roubar? Excelente pergunta. Depende. A gente está falando aqui de software, né? Foi o Correia que mandou a pergunta, né? A gente está falando de software, né? Ser fabricado é uma coisa. Porém, esse ponto ele é muito importante. Tanto que a Google, quando eu trabalhava no Itaú em 2018, né, lá na cloud do Itaú, eu fui participar de um treinamento dentro da Google de São Paulo. E eles falaram que a própria Google ela fabrica seus chips, né? Porque você pode sim colocar algum comportamento malicioso em hardware. Então, mas isso aí é um nível bem mais drástico aí de segurança. Mas não, todos os celulares podem roubar? Eu acredito que não. Roubar dados das pessoas? Não. Hoje eu tenho um Xiaomi, né? Eu deixo desativado tudo que eu posso aqui de entrada de dado, de áudio, né? Que ele pode utilizar para feedback. Então, a resposta para segurança é não, né? Não é porque ele é fabricado na China que ele pode roubar seus dados. Agora, em questão de software, aí é outra história. Aí eu acredito que sim. Eu acredito que eu não me sinto muito confiável em usar um software da China, né? Tanto que o Xiaomi aqui, a primeira coisa é trocar a ROM dele, trocar o sistema Android que ele utiliza. Mais alguma pergunta, pessoal? Pessoal, só esclarecer uma coisa, quem preencheu o primeiro formulário, tá? Também tem que preencher o segundo, porque são duas palestras diferentes, vão ser 2 certificados, o pessoal está informando aqui. Então, quem preencheu o primeiro, preenche o segundo agora para ganhar um outro certificado. Tá? Teve gente que estava perguntando para mim. Alguma pergunta mais? Senão eu tenho uma. Mas é fácil. Bem. Ô, Leonildo, foi muito interessante sua palestra, porque esclareceu, né, que muita gente confunde. Até a gente mesmo que está trabalhando, às vezes a gente se dá uma confundida, né? A gente precisa lá confirmar, ler qual é a licença, né? E é difícil guardar muitas licenças para você saber o que você pode usar, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, né? É bem complicado. Tem uma pergunta ali. Eu acho que o Lobato está perguntando. Deixa ele fazer a pergunta dele, vai. No seu dia a dia, você é 100% software livre, né? Open source, free software. Eu acho que deve ser isso, né? O SF é Open Software. Open Software, Free Software. No meu dia a dia, Daniel, não. Eu digo que nem você.
eu arrisco a dizer que ninguém utiliza software livre 100%. Nem o Richard Stallman, que é o defensor principal de software livre, não tem como ele utilizar. Inclusive, eu fui numa palestra dele, um tempo atrás aí, aqui em São Paulo mesmo, e ele é muito... me foge a palavra para isso aí, mas muito pé atrás, né? Com essa questão aí de você ser livre, de você ser segurança. Tanto que na época que eu fui na palestra, ele não permitiu nem foto dele, né? Ele é paranoico. Isso, paranoico, essa palavra. Obrigado, Nakamura. Então ele não permitia nem foto dele, né? Celulares ali, quem estava tirando foto já era confiscado para pagar a foto, né? Não permitia tirar foto. Ele mandava e-mail pelo terminal, ou seja, né? Ele não tinha uma interface de e-mail que poderia ter. Mas eu acredito que nem ele. Ele coloca no próprio GNU dele, que o GNU ele não é 100% free, né? O GNU ele tem algumas partes que são só proprietário. Ó, eu sou 95. Boa. Mas eu utilizo muito software livre. Sempre que na medida possível que eu posso, eu utilizo. Na empresa mesmo que eu trabalho lá, a gente não utiliza software livre, mas a gente utiliza os códigos open source, né? Tanto que tá um desafio aí, desafio do inscrito, né? Que tem os youtubers, tem um desafio aqui da nossa palestra. Ache uma empresa que vende, que faz propaganda como sendo software livre. A maioria delas vai ter como open source. Google, pode pegar a Amazon, o que você quiser de empresa, a maioria delas vai falar que está vendendo software ali open source, né? Ou está fornecendo um open source. E como dado a ingenuidade nossa, né? A gente fala assim, open source e software livre é quase a mesma coisa, né? Então eles acabam se passando por bonzinhos ali dentro da comunidade do software livre, porque, na verdade, eles estão oferecendo um código open source, né? Que não é livre. Isso. Aí, minha pergunta é bem... A gente sabe também que tem hardware, né? Que também é livre, né? Open source, o Arduino é um, né? Perfeito. Então, o pessoal confunde muito a coisa ser livre, né, com poder fazer qualquer coisa. Então, a tua palestra foi muito interessante, né, para o pessoal entender, tá, que não só porque é open source você pode fazer o que você quer. Né? Às vezes o código ele deixou aberto, mas ele não deixa você usar para vender. Né? Perfeito. Você pode usar, eu quero usar aqui no meu computador, quero mexer para uso pessoal, mas se você alterar e for vender, você pode tomar um processo. Né? Então, depende muito das licenças. Aí a minha pergunta, eu não sei se você já viu, mas fica aí. Tem alguma... Porque você falou em auditoria, né? Fazer a auditoria desses softwares deve ser um trabalho muito complicado, né? Assim, que às vezes você falou que tinha um trecho de código de 30 linhas dentro de um código de 5.000 linhas, 10.000 linhas. Né? Para você achar esse trechinho lá para pegar o cara no pulo que ele usou a coisa errada. Você sabe se já fizeram algum software de auditoria ou se a auditoria tem que ser na mão mesmo? É uma pergunta difícil, nem eu sei. Então, se você também não souber, não tem problema. É uma pergunta muito interessante aí, Nakamura, muito boa mesmo. Programa que faça auditorias eu desconheço. Tem clubes que fazem auditorias, né? E governos também, como eu dei o exemplo da China. A China é um governo que faz auditoria de software. Isso aí, ela mesma assume, né? Ela fala assim, porque é nosso direito aqui, né? Ela tem que fazer. Agora, e é justamente, como você tocou num ponto bem, bem delicado, que é o porquê que a pirataria de software não é tão condenada, né? Como eu dei exemplo, se você for ali roubar, assaltar alguém, na hora você vai preso, né? Se você for matar alguém, você vai preso. Por quê? Porque tem essa auditoria ali da comunidade em cima, né? Todo mundo se fiscalizando. Agora o software não tem isso. Né? Pelo contrário, tem incentivo à pirataria. Eu vejo muito aí em grupos de estudantes falar assim, alguém tem uma cópia do Office para me passar? Alguém tem uma cópia do MATLAB? Isso é um ato ilícito também, né? É igual você comprar alguma coisa roubada e você repassar. Né? Ou você achar alguma coisa ali, não devolver para o dono e você vender. Então, só que em cima disso tem uma auditoria. Agora, em cima do software, a gente peca muito ainda na hora de fiscalizar. Que eu sei, assim, que pega mais assíduo em cima de software é só a China mesmo. E a Rússia. Também são países meio paranoicos, né? Com essa parte de segurança. A Coreia também. Da Coreia, do Jin Jun lá. Mas eles são assim porque eles sabem que existe, né? Todo mundo sabe que existe, não tem um lado bom, um lado ruim. Todo mundo tem os dois lados, né? Eles sabem o poder que isso tem.
Eles sabem o poder. Todos os países têm os dois lados. Não tem lado bom e lado ruim. Todo mundo é metade bom, metade ruim. Mais uma coisa que eu queria falar, porque é questão política, né? Por que são as potências, né? Qual que é o país mais poderoso hoje do mundo, se você pegar? É a Rússia, cara. O dia que a Rússia aí decidir querer dominar o mundo, a gente tá lascado. Estudando um pouquinho mais de geopolítica, né? E Rússia, China, eles sabem o poder que o mundo cibernético tem, né? Eles sabem, a gente viu os últimos anos aí, a Cambridge Analytica, o Facebook, né? A gente está participando aí do maior experimento social da vida, que é essa rede social aí que todo mundo participa, né? Falando do seu sentimento, falando aí do que está fazendo. O Instagram faz parte do Facebook, não tem como fugir. O WhatsApp faz parte do Facebook. Então o Facebook também está ganhando um poder que chega a assustar, sem ser paranoico, né? Sendo realista, pensando aí no dia de amanhã. É um poder dentro do mundo cibernético aí que a gente se assusta. Vídeo aí, né? Corta a internet do mundo hoje, o que acontece? Né? É um risco muito grande. Lúcio, tem alguma pergunta? Ou quer comentar alguma coisa? Não, só falar parabéns aí a Leonildo pela palestra. Muito interessante aí. Obrigado, Lúcio. Agradeço a oportunidade aí, pessoal. Então, Leonildo, obrigado, tá? Em nome do Instituto, em nome da equipe aqui do FliSol, o Daniel Lobato, ele tá aí, tá? Ele não tá aparecendo na tela, mas ele tá trabalhando bastante. Né? Ali ele apareceu. Tem o nome do professor Eros, professor Lúcio, tá? Outros demais professores da nossa área também colaboraram, os alunos, tá? Todo mundo aí do YouTube, sendo aluno ou não, muito obrigado pela participação. E fica aberta a porta aí, Leonildo. Eu sei que você é um rapaz muito ocupado, né? Quem sabe quando acabar o doutorado, sobre mais um tempinho, participar de outros eventos aí, tá? Que a gente esteja organizando, tá bom? Opa, que isso, né, Para vocês eu sempre tenho tempo aqui. Pode me chamar que eu estarei aqui. Que ótimo. Obrigado, Leonildo. Eros, quer encerrar? Você abriu? Não quer encerrar? Então, pessoal, agradeço a presença de vocês, tá? Foi uma tarde de sábado, para mim, prazerosa, tá? Mesmo quanto mais a gente estuda, mais a gente lê, a gente sempre aprende uma coisinha a mais. E vocês aí, estudantes, estão aprendendo muito e muito mais, né? Então, é sempre um aprendizado e troca de conhecimentos, fazer contatos, né? O Leonildo deixou um e-mail, quem quiser eu repito o e-mail dele aí, o Marcelo, o Eros também tem um contato, então é muito importante na nossa área, não é só computador, né? Tem que formar o nosso que a gente chama de networking, certo? Então, todo mundo, se vocês pegarem os desenvolvedores mais que fizeram mais sucesso, vocês vão ver que ele tem uma rede de amigos, de conhecidos, aquilo eu não sei fazer, mas eu sei quem sabe fazer, então vou ver com essa pessoa, né? Então, eu sei onde encontrar a solução, eu não sei a solução, mas eu sei onde encontrar, então é assim, porque a informática é uma área muito grande, na computação é uma área muito grande. Então, a rede de network, participar desses eventos, né, participar do que a gente promove, tá? É muito importante para vocês, principalmente vocês que estão começando agora, que estão começando a criar a carreira de vocês e criar o network, né? Criar o portfólio, né, Leandro? Portfólio. Então tá bom, obrigado, gente. Bom final de semana para vocês, tá? Um abraço e se cuidem.